Continua gravando? Não, essa era só aquela que não deu. Então vamos lá, começar de novo. Aquela lá tá? Tá. Take 2, ação. Hoje estou aqui especialmente neste canal para conversarmos sobre assunto bastante interessante. Por exemplo, Espiritismo, doutrina dos espíritos e doutrina espírita. Se por acaso você está iniciando na doutrina espírita, ou melhor, você está começando a frequentar algum centro espírita, ou iniciando o estudo da doutrina espírita, esse será um assunto bastante intrigante, porque você vislumbrará, na minha opinião, aquilo que você poderá desenvolver. E se por acaso você já é um estudante da doutrina espírita, já conhece em parte ou profundamente a doutrina espírita, este assunto também será muito intrigante, porque talvez você não tenha ouvido falar, ou melhor, não tenha visto da mesma forma que eu tentarei apresentar uma ideia. Esta ideia está contida neste livro, Espiritismo em Essência, um livro de minha autoria e que eu estudo algumas expressões que são populares, que são corriqueiras, que são conhecidas no meio espírita, ou até ainda mais fora do círculo espiritista. Por exemplo, uma expressão é espiritismo. Você que está iniciando, você sabe o que é espiritismo? Talvez você conheça algumas manifestações, ou tenha tido ideia ou conhecimento de alguma das manifestações provocadas pelo espiritismo. Mas você sabe o que é o espiritismo? Se você que está me vendo, que está me ouvindo talvez, que está acompanhando este vídeo, se você é um estudioso da doutrina espírita, eu pergunto para você, você sabe o que é espiritismo? Este é um dos principais assuntos ou ideias que eu desenvolvo no livro Espiritismo em Essência. Mas vamos ver, se você é um estudioso da doutrina espírita, você vai dizer, não, eu sei que o espiritismo é ciência, é filosofia e possui as suas consequências morais. Perfeito? É isso mesmo. Mas eu pergunto, você sabe explicar por que espiritismo é isso? Aí você diz, mas Allan Kardec diz que o espiritismo é isto. Sim, mas por que ele afirma isso? Será que nós conseguimos explicar o porquê o espiritismo é ciência, filosofia e consequências morais? E a gente, você que é estudioso, ou você que está chegando na doutrina espírita, ou melhor, chegando no meio espiritista, você já deve ter ouvido, não, o espiritismo é uma religião. Mas eu pergunto, é de fato o espiritismo uma religião? Como entender que o espiritismo é uma religião? Qual é o sentido da palavra religião? Mas independente do sentido da palavra religião, eu pergunto,
Você sabe o que é espiritismo? Porque se eu não conheço, se eu não sei, de fato, se eu não sei explicar ou desenvolver o porquê, ou talvez o como, o espiritismo é ciência, é filosofia e é consequência moral, qualquer coisa que eu fale que o espiritismo é ou que o espiritismo faz, fica desprovido de base. E Allan Kardec nos ensina que o espiritismo precisa, ou a fé precisa de algo racional. Que o espiritismo é estudado em cima de fatos. O espiritismo é estudado em cima dos fatos. Que o espiritismo não veio para dizer se um fato é ou não verdadeiro, mas se é possível. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que precisamos buscar a fé raciocinada. A doutrina espírita e Allan Kardec, nos livros que escreveu, ele nos sugere e nos concita mesmo a buscarmos a fé raciocinada. E quando então conversamos com algum acadêmico, ele concorda e até, vamos dizer assim, corrobora com essa necessidade que nós temos de buscar uma fé racional, uma fé lógica, uma fé que sabe o porquê, que compreende e que raciocina. Mas é muito comum nós buscarmos nas ciências acadêmicas a explicação para aquilo que a doutrina espírita diz. É comum nós querermos nos basear naquilo que a ciência acadêmica, ou se quiserem a ciência leiga, diz com aquilo que a doutrina espírita diz. Entretanto, sabemos que uma ciência ela é autoexplicativa. Somente a ciência X, ou seja, somente a química explica a química. Somente a matemática explica a matemática. Somente a filosofia explica a filosofia. Então, a doutrina espírita, como ciência, como filosofia e como consequências morais, ela é autoexplicativa. Porém, é necessário estudar e conhecer a doutrina espírita e os seus aspectos para que nós possamos, compreendendo-a, explicá-la e, a partir daí, comparar o que diz a doutrina com aquilo que dizem as demais ciências. Nós aprendemos com a codificação que a doutrina espírita, ou se quiserem também o espiritismo, toca todas as ciências. Tocar significando que aborda princípios contidos em outras ciências. Vamos partir do pressuposto que a psicologia ou a psicanálise ou a psiquiatria, a filosofia, a psicanálise ou a psiquiatria sejam uma ciência. Que são o quê? Esta ciência tem uma parte, uma pequena parte ou uma grande parte,
ou uma parte vista, ou uma parte não vista por nós, que toca esta psiquiatria, esta psicologia, essa psicanálise. Que quando nós estudamos e descobrimos a essência da doutrina espírita, quando descobrimos a essência do espiritismo, nós podemos dialogar à luz da razão, à luz da lógica, princípios e conceitos abordados por outras ciências acadêmicas, mas também tocados ou sintetizados na doutrina espírita. Talvez vocês estejam percebendo que ora eu falo doutrina espírita, ora eu digo espiritismo. Por quê? Porque é comum no meio espiritismo, no meio espiritista e também fora do meio espiritista, nós confundirmos três expressões muito utilizadas no meio espírita. Espiritismo, a principal delas. Doutrina espírita, uma outra principal expressão utilizada no meio espiritista. E a terceira expressão, que aí é utilizada no meio espiritista, mas apenas por aqueles que estudam um pouco mais, que se aprofundam um pouco mais, é a doutrina dos espíritos. Talvez você já tenha ouvido falar essas expressões, talvez você já tenha estudado essas expressões, e talvez também não tenha percebido, como eu, há algum tempo atrás, que nós, os leigos, utilizamos essas três expressões de forma aleatória. De forma sem ter certo conhecimento daquilo que estamos falando. Utilizamos a expressão espiritismo, doutrina dos espíritos e doutrina espírita como se fossem uma só coisa. Para você que está iniciando, lembre-se que Allan Kardec sugere, e os espíritos também, que busquemos a fé raciocinada. Precisamos raciocinar para poder compreender. E precisamos compreender para podermos crer. A questão é que, principalmente na atualidade, nós temos a tecnologia desenvolvida para ser acionada com um gesto, com um pequeno toque. E a partir daí, as máquinas, os equipamentos fazem tudo por nós. Com isto, facilitando a nossa possibilidade de trabalhar com o menor esforço físico, passamos a nos acostumar a não raciocinar. Porque, para raciocinar, é preciso, vamos dizer assim, empregar o espírito para aprender. É preciso focar naquilo que nós queremos, focar no assunto. É necessário saber dialogar com o texto, com o contexto, é necessário observar os fenômenos e os acontecimentos da vida, tudo aquilo que nos cerca, para podermos, a partir dos fatos, avaliar, compreender, para podermos crer. Se nós não sabemos o que é espiritismo,
como falar à luz do Espiritismo. Se nós não soubermos o que é doutrina espírita, como falar à luz da doutrina espírita? Para você que está começando, a doutrina espírita possui 5 obras fundamentais, 5 obras básicas. A primeira delas, o Livro dos Espíritos. A segunda, o Livro dos Médiuns ou dos Evocadores. A terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta, o céu e o inferno, as penas e recompensas. E a quinta, a Gênese, o início, o princípio. Então, para que eu possa falar à luz da doutrina espírita, não basta que eu me refira apenas ao Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma das obras que compõem a doutrina dos Espíritos, ou melhor dizendo, a doutrina espírita. Este aqui, por exemplo, é o Livro dos Espíritos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Mas existem outras editoras que também publicam o Livro dos Espíritos, traduzidos por outros tradutores. A Federação Espírita Brasileira tem 2 tradutores, mas outras editoras têm tradutores diferentes. E é interessante que quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós busquemos comparar essas traduções. Não para saber se está certa ou se está errada. Não para fazer distinções, mas para procurarmos a essência. Espiritismo em essência. Buscarmos a essência. Quando nós encontramos na letra o Espírito, seja de que tradução for, e desse Espírito encontrarmos a essência, podemos dizer praticamente sem medo de errar. Obviamente que, salvo o melhor juízo, isso pode ser observado de outra forma, de outro ângulo, em outras circunstâncias. Mas se pegarmos a essência do Espírito, qualquer que seja a tradução, qualquer que seja a língua, se pegarmos a essência do texto dentro de um contexto, dificilmente erraremos. Ou a probabilidade de falharmos, a probabilidade de cometermos equívocos é bem menor. Isso não quer dizer que nós estaremos com a verdade. Isso quer dizer que estaremos buscando a verdade. E um dia, quando descobrirmos que nos equivocamos em algum ponto, nos corrigiremos. Neste livro, Espiritismo e em Essência, Espiritismo em Essência, nós, por exemplo, discutimos, no bom sentido, desenvolvemos da primeira carta de João,
no capítulo 4, verso 1. Não acrediteis de todo o Espírito, mas verificai se os Espíritos são de Deus. Obviamente que apenas esse versículo dá margem para um livro. E eu não estou falando de se fazer uma exegese do versículo, ou do capítulo, ou da carta, mas de estudar apenas este versículo à luz da doutrina espírita. Não acrediteis em todo espírito, mas verificai se são de Deus. Por quê? Muitos profetas têm se levantado e são falsos. Ou, se quiserem, ipsilíteres. Muitos falsos profetas têm se levantado. Aqui, no mínimo, é uma recomendação de João para que a gente não acredite em tudo. Para que a gente não acredite em todas as pessoas. Porque aqui está falando de espírito. Obviamente, temos que pensar sobre a palavra aqui utilizada nessa tradução que eu recorro, tem se levantado. Porque à época de João, eles consideravam que os espíritos vinham de baixo. Hoje, nós consideramos que os espíritos vêm de cima. Mas esta não é a visão espírita. Porque a visão da doutrina espírita diz que os espíritos estão em todos os lugares. Estão em todo o universo. O universo é povoado pelos espíritos. Então os espíritos estão aqui, agora, neste momento, à minha volta. Os espíritos estão agora, neste momento, à sua volta. Independente de quando você estiver vendo esse vídeo. E esses espíritos podem ser espíritos que nos querem bem, podem ser espíritos que se afinizam conosco, que não querem o nosso bem, nem o nosso mal, e podem ser espíritos que queiram nos envolver para que nós possamos cometer atos indevidos. Quando eu digo atos indevidos, quero dizer que são atos que não convém que nós pratiquemos. Lembramos de Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é assim, pelo menos implicitamente, que nós procuramos ver e escolher as coisas. Como que nós decidimos se nós vamos fazer isto ou aquilo? Não é num passe de mágica, mas num relâmpago. Nós verificamos rapidamente quais são as situações e o que é que mais nos convém a fazer. E assim nós escolhemos. Escolhemos para a direita ou para a esquerda. Escolhemos para cima ou para baixo. Escolhemos para trás ou para frente. Ou às vezes ficamos parados, estupefatos, muitas vezes, sem saber o que decidir. Porque a nossa consciência está trabalhando e nós ficamos em dúvida entre seguir para frente, tomar tal ou qual atitude
que já percebemos consequências menos devidas, ou então escolher determinadas atitudes que nos convêm, mas que nós temos dúvida ou até sabemos que podem prejudicar outras pessoas. E aí vem a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, nos itens 19, 20 e 21, nos ensinando a discernir. E mais adiante, no capítulo 28, quando Allan Kardec trata das preces espíritas, ele nos orienta. Na dúvida, devemos nos abster. Se eu tenho dúvida se aquilo que eu vou realizar é lícito ou ilícito, é bom ou é mal, eu devo orar, pedir a ajuda para os meus protetores e amigos, pedir ajuda ao meu anjo de guarda, que está sempre disposto a me ajudar, quando eu peço com fé e sinceramente, com um motivo útil. Quando eu peço com fé, ele me ajuda, ele me esclarece. Ele promove que as situações ao meu redor me mostrem aquilo que eu devo fazer. Então, abster-se momentaneamente de decidir, muitas vezes é um ato de sabedoria. As diversas orientações hoje de conduta, de autoconhecimento, de transformação íntima, sugerem isso. Quando você estiver enraivecido, cale-se, para não se arrepender depois. E assim nós vamos estudando. Espiritismo em essência. Vejamos bem, vocês já ouviram dizer, por exemplo, que o Espiritismo é cristão? Teria como nós dizermos e respondermos com sã consciência que o Espiritismo é cristão se nós não sabemos o que é Espiritismo? Seríamos capazes de responder que o Espiritismo, como o cristianismo, tem a mesma moral do Cristo, se nós não sabemos o que é Espiritismo? Essas questões que eu trato no livro Espiritismo em Essência. Provavelmente você fala assim, mas por que você não logo dá a resposta do que é Espiritismo? Ficaria muito mais fácil. Sim, eu concordo. Mas você quer o peixe ou quer aprender a pescar? Você quer caminhar com as próprias pernas ou você quer caminhar com as minhas pernas? Você quer compreender por você mesmo ou você quer compreender por mim? Brilhe a vossa luz. Caminhe com as suas próprias pernas. Seja independente. Seja alegre, seja feliz, seja cortês, seja simpático. Mas caminhe com as próprias pernas. Busque a razão. Por que todas essas tecnologias, essas facilidades de executar
as tarefas materiais, com o desenvolvimento da inteligência, com o desenvolvimento dessas tecnologias, a não ser para que nós possamos ter mais tempo para cuidar de nós mesmos, de nós como espíritos imortais. A doutrina espírita, e eu posso dizer, aquilo que está escrito nas 5 obras básicas possui 5 princípios básicos. 5 princípios básicos. 5 princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais são explicados, se assim eu posso dizer, ou conceituados por Allan Kardec na introdução 6 do Livro dos Espíritos. E ele mostra ali 34 pontos fundamentais da doutrina dos Espíritos. E eu posso, então, adiantar que a doutrina espírita não é, dependendo do ponto de vista que nós estamos tratando o assunto, a mesma coisa que a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos são aqueles ensinos, aqueles princípios comentados pelos Espíritos, aqueles conceitos comentados pelos Espíritos, ditado a vários médiuns diferentes, de vários lugares diferentes, desconhecidos entre si, que Allan Kardec obteve essas respostas, centralizou todas essas questões, discutiu no bom sentido, dialogou através da Revista Espírita com os sábios da época, com os estudiosos da época, e sintetizou nessas 5 obras básicas. A doutrina dos Espíritos é aquilo que os Espíritos trouxeram. A doutrina espírita é aquilo que Allan Kardec observou dos fenômenos, estudou, raciocinou, compreendeu e passou a crer. E aí, ele, então, escreveu essas 5 obras básicas. Allan Kardec demorou 14 anos para escrever 5 livros. Mas em cada ano ele escreveu uma revista desde o seu lançamento. De 1860, 1859 até 1869, ou de 1857 a 1859. Foram resumidos em 12 volumes, um volume para cada ano, onde ele discutiu aquilo que ele observava. Então eu pergunto, sem saber o que é a doutrina espírita, sem saber o que é a doutrina dos espíritos, sem saber o que é espiritismo, há como eu falar à luz da doutrina espírita? Para que nós possamos compreender, ou buscar compreender um pouco melhor, é o seguinte. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca as questões formuladas para os espíritos.
escreve o que os espíritos falaram. Mas além daquilo que eles falaram, ele faz as suas considerações e dialoga com os espíritos. No livro dos médiuns, ele faz a mesma coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz a mesma coisa. Em A Gênese, ele faz a mesma coisa. Em O Céu e o Inferno, ele faz a mesma coisa. Não só com perguntas, pois as principais perguntas estão nas 3 primeiras obras. Nas outras ele coloca a pergunta, faz argumentações e discute com os espíritos. Mas vocês já observaram que em muitos lugares há pessoas que acreditam em tudo que os espíritos falam? Há pessoas que não conseguem avaliar, analisar o que os espíritos dizem? Há pessoas que dizem, ou melhor, há pessoas que pensam que quando nós perdemos o corpo físico, nós passamos a saber tudo, ou de tudo, ou sobre tudo. Observamos, por exemplo, no livro dos Médiuns. Allan Kardec resolve evocar um espírito para obter desse espírito alguma orientação, alguma informação. O espírito de São Luís, que é consultado por ele, e Allan Kardec, de uma forma geral, sempre consultava São Luís ou outro espírito superior para saber se seria conveniente e se ele poderia evocar tal ou qual espírito. Retém essa palavra, evocar. E aí, São Luís, consultado, disse para ele, olha, esse espírito não tem como te responder, pois ele não possui conhecimento, dizendo aqui com as minhas palavras. Mas Allan Kardec diz, mas eu gostaria de conversar com ele. E então, São Luís, acedendo o pedido de Allan Kardec, bem, então eu o trarei e o ajudarei a falar. O espírito se manifesta, Allan Kardec faz algumas questões, apresenta algumas questões para o espírito, São Luís ajuda e depois o próprio São Luís comenta. Esse espírito falou isso porque ele não tem conhecimento, mas isto é isso, isso e isso. Explica. Voltemos então à palavra evocar. Na época de Allan Kardec, haviam 2 correntes. Aqueles que optavam pelo contato com os espíritos de forma espontânea, ou seja, eles se reuniam e esperavam que os espíritos se manifestassem. A segunda corrente, eles se reuniam e evocavam, eles chamavam com insistência tal ou qual espírito para que se manifeste. Para que se manifestassem. Allan Kardec discute essas 2 linhas e ele diz, se eu fosse esperar que os espíritos tudo me dissessem, o livro dos espíritos ainda não teria sido escrito. E argumenta que
uma linha da espontaneidade quanto a linha da evocação estão corretas. O que não devemos fazer é utilizar uma linha em detrimento da outra. Ou seja, adotamos uma linha e não utilizamos a outra linha, ou seja, da espontaneidade ou da evocação. Então, se nós não estudarmos adequadamente a doutrina espírita, não soubermos, por exemplo, que os espíritos vêm através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, através das nossas ações, nós ficamos meio perdidos. Se nós não soubermos exatamente o que é de fato evocação, nós passamos, inclusive, a ter medo de pensar. Vejam a importância de nós estudarmos a doutrina espírita. Lembrando que estudar a doutrina espírita é folhear as obras básicas, é dedicar o espírito para aprender. E é essa a ideia, é este convite que eu faço a você. Eu faço a você. Eu faço a você. Vamos estudar a doutrina espírita. A ideia contida no livro é a ideia do estudo. É a ideia de nós encontrarmos na letra o espírito. E quando descobrirmos o espírito da letra, encontrarmos nele a essência. Voltando à questão dos 5 princípios básicos da doutrina espírita, apresentados por Allan Kardec em 34 conceitos ou princípios, ou pontos fundamentais, que é a palavra que ele utiliza. Pontos, ou a expressão que ele utiliza. Pontos fundamentais da doutrina dos espíritos, o que? Aquilo que os espíritos trouxeram para Allan Kardec. O primeiro princípio é de um Deus único. Se nós não acreditarmos em um Deus único, vamos acreditar que existem vários deuses. E aí, segundo Allan Kardec nos ensina, e os espíritos também, seria uma confusão. Vejam quando nós nos reunimos para discutir um assunto. Cada um pensa de um jeito, de uma maneira, cada um pensa em fazer de uma forma diferente, cada um quer chegar no mesmo objetivo por caminhos diferentes. Imagina se nós tivéssemos vários deuses. E aí, como o princípio fundamental, o primeiro princípio é Deus único, depois Allan Kardec e os espíritos falam outros princípios originados ou derivados desta primeira crença de um Deus único. Por exemplo, que Deus é a perfeição suprema, ou como diz a primeira questão do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E outros princípios, por exemplo, que Deus é soberanamente justo e bom, que Deus é imaterial, e outros conceitos daquilo que Deus não pode deixar de ser. Mas todos derivados, em primeiro lugar, da crença num Deus único. Um segundo princípio fundamental é a existência do Espírito. Se nós não acreditarmos na existência do Espírito,
Ou seja, que existe algo em nós, que não é o nosso corpo físico, mas que é algo diferente do nosso corpo físico. E podemos acrescentar que sobrevive à morte do corpo. Se nós não acreditarmos nisso, fica difícil de compreendermos uma série de outras coisas. Primeiro, princípio fundamental, a crença num Deus único. Segundo princípio fundamental, a existência do Espírito em nós, de algo que vai sobreviver ao corpo. Terceiro princípio, a pluralidade das existências. Nós temos duas existências. Uma existência física, corporal, carnal, e uma existência espiritual. E essas existências se revezam. Ora nós estamos na carne, ora nós estamos fora da carne. Ora nós estamos na carne, ora nós estamos fora da carne. Essas idas e vindas dentro do corpo, ou, se quiserem, no corpo, ou ainda, se quiserem, para aqueles que estudam, incorporados, ou desincorporados, ou desencarnados, se repetem indefinidamente até que nós não precisemos mais retornar à carne para pôr em prática aquilo que nós aprendemos fora da carne. Isso é uma síntese da necessidade da reencarnação. Porque Deus nos criou para sermos perfeitos, para sermos felizes. E para sermos perfeitos, não basta uma existência de 30, de 60, de 100, de 200 anos. Porque ser perfeito, na expressão de Jesus, sede perfeito, como é perfeito o Pai que está nos céus. Só essa expressão de Jesus daria também para estudarmos profundamente e talvez nem chegar bem a uma conclusão, mas com certeza ampliarmos muito a nossa visão para compreendermos todos aqueles que estão à nossa volta. Primeiro princípio, a existência de um Deus único. Segundo princípio, a existência e imortalidade do Espírito. Terceiro princípio, a pluralidade das existências. Quarto princípio, a comunicabilidade dos espíritos. Se o espírito é imortal e sai da carne, fora da carne ele pode se comunicar com outros espíritos. Na carne ou fora dela. Há aqueles que não acreditam. Mas, independente de acreditarem ou não, o Espírito Santo, para alguns, se comunicam. E aqueles que consideram que há um espírito muito mau, que deseja o nosso bem e o nomeiam por vários nomes, e até mesmo fazendo distinção entre esses nomes, também são espíritos, fora do corpo físico, e também se comunicam. Ora, se Deus permite que exista, na visão de alguns,
um espírito dedicado ao mal, que existe há muitos e muitos, há milênios e há milênios, se comunique e influencie aqueles que estão no corpo físico para o mal, por que então que Deus não permitiria que aqueles entes queridos que nos adoram, nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nosso tio, nosso amigo dileto, aquele que nós amamos profundamente em nossos corações, que são espíritos, mas que estão fora do corpo e podem estar ao nosso redor, ao nosso lado, porque nós pensamos neles e gostamos deles, nós os amamos. Então, por que que Deus, na sua infinita misericórdia, não permitiria que esses espíritos nos influenciassem positivamente para que nós acertássemos? Para que nós, nas palavras do próprio Cristo, quando nos ensinou a oração dominical, o Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Ele pede a isso a um Deus único, ao Pai que está nos céus. E o Pai que está nos céus, então, permite que esses espíritos amigos, que nos amam, que simpatizam conosco, que querem o nosso bem, estejam ao nosso lado para que nós possamos vencer a tentação. Este é um princípio fundamental da doutrina espírita e da doutrina dos espíritos. Este é o quarto princípio fundamental da doutrina espírita: a comunicabilidade dos espíritos. Mas existe o quinto princípio, que hoje a ciência já vem provando a possibilidade. Este quinto princípio é a pluralidade dos mundos habitados. Allan Kardec e os espíritos nos dizem que todos os mundos são habitados. No Evangelho segundo o Espiritismo, traz 5 categorias de mundos habitados: mundos primitivos, mundo de expiações e provas, mundos ditosos e felizes. Tem mais, não tem? Mundos celestes, mundos especiais, mundos de regeneração. São 5 classes e cada uma delas é discutida por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós sabemos disso? Nós conhecemos isso? Nós conseguimos pegar esse conhecimento para transformar a nossa vida, o nosso comportamento, para nos impulsionar ao progresso, para cuidar daquilo que nós somos, espíritos imortais, criados por Deus para a perfeição, para a felicidade eterna? Nas palavras de alguns, para viver na casa do Pai, como diz a parábola do filho pródigo, para vivermos eternamente no seio do Pai eterno? Esses 5 princípios fundamentais da doutrina espírita é mostrado por Allan Kardec nos 34 pontos fundamentais do item 6 da introdução do Livro dos Espíritos e desenvolvido em todos os outros livros da codificação. Aqui, eu não estou querendo dizer que nós precisamos
conhecer profundamente a doutrina espírita, estudar profundamente o espiritismo, conhecer toda a doutrina dos espíritos. Eu estou querendo dizer que nós não podemos ficar parados, que nós precisamos sair da inércia, que nós precisamos buscar caminhar com as nossas próprias pernas. Caminhar, progredir, sermos melhores, conhecermos a nós mesmos. E isso requer observação. No Evangelho de Marcos, nós encontramos o seguinte versículo: olhai, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O que é que nós precisamos olhar? O que é que nós estamos olhando neste momento? Quando nós falamos em olhar, nós pensamos que é para fora, para olhar as coisas que nos rodeiam. Mas eu pergunto, quem é que cai em tentação? São as coisas que nos rodeiam? Ou somos nós mesmos? Então olhai. Olhai o que você está pensando. Olhai o que você está falando. Olhai o que você está fazendo. E aí, quando você olha, vamos dizer assim, você vê. Então, veja. Veja o que você está pensando. Veja o que você está falando. Veja o que você está fazendo. Olhai. E vigiai. Vigiai porque os nossos pensamentos atraem os espíritos. As nossas palavras atraem os espíritos. Os nossos atos atraem os espíritos. Então, se nós pensarmos no bem, falarmos no bem e agirmos no bem, nós vamos atrair bons espíritos. E só por esse fato, automaticamente estaremos afastando de nós os maus espíritos. Estaremos afastando de nós aqueles que procuram nos prejudicar. Mas com a doutrina espírita, nós aprendemos que os espíritos não criam nada em nós. Apenas se utilizam daquilo que nós possuímos, daquilo que nós temos. E atuando naquilo que nós temos, eles fazem com que nós passemos a utilizar mais, com mais frequência, e começam a exagerar, a aumentar, fazer que nós vejamos com outros olhos, que nós passemos a dar outra dimensão àquilo. É isso que os espíritos fazem. Eles não criam nada em nós, mas fazem
com que nós destaquemos aquilo que temos, aquelas experiências que passamos. Então, muitas vezes estamos atormentados porque estamos indo e voltando no mesmo ponto, nas mesmas dificuldades, nos mesmos sofrimentos. Vejam bem, vocês já ouviram falar de depressão? Vamos imaginar, assim, muito leigamente, que a depressão seja, por exemplo, uma bateria e nós sejamos uma câmera de filmar. E essa câmera de filmar tem uma bateria. Nós precisamos então do carregador, que vem associado a um fio, a um plug, que às vezes é pequeno, às vezes é grande, e que nós devemos então procurar esse plug, procurar este carregador de bateria. Este carregador de bateria são as boas memórias, as boas lembranças. Mas se nós somente estivermos cultivando as nossas energias, que são aquelas que nos jogam para baixo, que dificultam os nossos pensamentos, que dificultam as nossas questões, podem então fazer com que nós fiquemos descarregando a bateria, até que entramos num processo, esse processo de tristeza, de dor, de sofrimento, achando que está tudo errado. Porém, se nós buscarmos as boas lembranças, se nós descobrirmos que existe em nós, do lado da nossa câmera fotográfica, do lado da nossa câmera de filmar, uma portinhola que nos dá acesso, normalmente, do lado onde a gente está olhando. Para onde que a gente vai olhar? Aonde a gente vê a nossa vida? Aonde a gente vê aquele painel que nós estamos vendo? E nós abrimos essa portiola e ali tem um plug, aonde nós vamos conectar a nossa bateria, que é a bateria da nossa lembrança. Lembranças que nos trazem alegria, que nos trazem felicidade. E aí vamos carregando essa bateria, até o momento que nós possamos ter outras lembranças. Até que essas lembranças de tristeza, de dor, já não consomem mais a bateria. Ou então, essas lembranças de tristeza, de dor, não conseguem descarregar totalmente a bateria. Mas não há problema. Vamos continuando. Vamos estudando a doutrina espírita. Vamos continuando a busca do conhecimento, a busca da autoiluminação. A ideia contida neste livro, Espiritismo e Essência, é exatamente essa. Buscar compreender aquilo que se ouve, aquilo que se lê, aquilo que se estuda. É de fato o Espiritismo? É cristão? Há racismo no Espiritismo? É o Espiritismo, é a doutrina espírita que é racista? Ou são as pessoas que são racistas? É o Espiritismo,
É a doutrina espírita que é preconceituosa ou são as pessoas que são preconceituosas? Certamente não. Mas deixemos isso para lá. Vamos parar, vamos raciocinar, vamos pensar, porque a solução vem. Se nós não conseguimos, neste momento, conhecer a solução, um pouco mais para frente, a própria espiritualidade vai proporcionar a nós a oportunidade de conhecer aquilo que nos atormenta no bom sentido, que nos instiga no bom sentido. E de repente percebemos assim, nossa, como que eu não vi isso antes? Aqueles que leem, aqueles que estudam, falam assim, puxa, muito interessante. Eu já li esse texto várias vezes. Já estudei esses textos várias vezes. Entretanto, só agora eu estou percebendo que há algo mais. E é isso que a doutrina fala, que a revelação, que a verdade, ela vem lentamente. À medida que nós temos condições de compreender e de apreender aquilo que está de frente para nós, que está ao nosso alcance. Espiritismo, em essência, neste momento, está ao seu alcance. Desde que você queira, desde que você tenha vontade para pesquisar. Mas, se você não quiser ler e estudar Espiritismo e Essência, não tem necessidade. Leia e estude a doutrina espírita. Porque, sim, a doutrina espírita é onde você deve recorrer para tirar as suas dúvidas. Não quer dizer que você não precise de alguém que possa te explicar, que possa te mostrar um caminho, que possa te esclarecer. Lembrando a passagem de Tito com o eunuco egípcio, aonde Felipe, caminhando ao lado da carruagem, tendo sido orientado pelo Senhor, tendo sido orientado pelo anjo, olha para dentro da carruagem e pergunta ao mordomo-mor: entendes o que lê? E o mordomo-mor responde: como entender se eu não tiver alguém que me ensine? E Felipe, subindo a carruagem, explica para o mordomo a passagem que ele está lendo. E o mordomo, ao final da caminhada, pede para ser batizado. Então eu espero que com essa minha exposição, falando de Espiritismo em Essência, seja suficiente para estimular a você a buscar o entendimento. Estimular você a buscar, a estudar e conhecer as expressões. Mas mais do que isso, para que você se transforme, para que você se modifique, para que você seja feliz. Porque é o que eu desejo, porque é o que seus amigos desejam. O seu amigo Jesus deseja, o seu Criador
Deus, nosso Pai, deseja. Seja feliz. Busque esclarecer. Busque esclarecer-se. Agora, daqui a pouco e sempre. Muita paz a todos. Ó, Eu vi que você estava, tentei falar. Aqui está a bateria. eu sei.